deserto, depois da perda. O luto é uma dor que chega em nossas vidas sem pedir e que custa ir embora. Aí no finalzinho eu tive a companhia das irmãs franciscanas também. Na hora que o aparelho parou, ele fechou os olhinhos, a única reação que eu tive, que eu ficava rezando sem conseguir completar o Pai Nosso, Ave Maria, pedindo: Senhor, seja feita sua vontade, mas me dá força, olhava, obrigado pelo Arthur, mas deixa ele comigo. Aí eu abracei, ele já estava parado, o aparelho, e assim, a gente foi tratado com muita dignidade pela equipe de doutora Adriana lá no CTI. Eles tinham tirado todo o barulho do aparelho, naquele aparelho, aquele pontinho, a existência terminando, vai lá para o infinito que você... Aí ele fechou assim, eu passei a mão nos olhinhos dele, rezei, fechei os olhos dele e abracei ele. A única palavra que veio em mim na hora é: ô filho, perdoa se eu não fui um bom pai. E o aparelho voltou a funcionar. Ele assim, foi aquela despedida dele, o coraçãozinho dele voltou a bater novamente e depois parou para sempre, né? Quando nós falamos de deserto, nós imaginamos areia, solidão, silêncio, mas esta série chega até você de modo diferente, no meio do barulho, prédios altos, grades, pessoas às vezes escondidas por sistemas de segurança, mas para falar de algo que tira das nossas mãos toda e qualquer segurança: o deserto do luto, o deserto da dor, da perda, de deixar ir alguém que nós amamos. Neste primeiro episódio desta série quaresmal sobre o deserto, nós vamos ouvir a história de um pai que perdeu seu filho, um pai que depois de 1 ano desta perda vive ainda o seu momento de deserto, mas não um deserto sozinho, não um deserto de arranha-céus ou um deserto de grades de prisão, mas o deserto da liberdade daquele que crê, de que confia e tem esperança. Aproveite esta série que o Católica leva até você, porque eu tenho certeza que vai falar de dores concretas e tocar diretamente o seu coração. Uma boa quaresma para você. Diácono Magela é diácono da igreja, casado, pai, atravessa hoje um dos desertos mais profundos que um homem pode conhecer. A perda do seu pequeno Arthur não cabe em explicações fáceis nem em frases prontas. É uma dor silenciosa que marca a fé, a casa e o coração. Entre lembranças, perguntas e saudades, ele continua caminhando, sustentado por aquilo que sempre anunciou, a esperança que permanece mesmo quando as palavras já não são suficientes. A gravidez correu bem, era uma criança muito desejada, a Isabela já tinha 17 anos, Selma fica grávida, e a gente com aquela alegria de aguardar o Arthur chegar. Nós fomos descobrir que tinha alguma coisa errada, foi no dia do parto, no nascimento de Arthur. Inclusive não tinha nem preparado para ele para ir para o CTI neonatal, aí teve que organizar uma estufa rápida, né, para ele, e assim veio depois descobrir que ele tinha realmente, ele era portador de uma doença rara. A doença, ela chama cardiofascicutânea, eles chamam de CFC. É uma doença considerada ainda hoje rara e foi assim descoberto só através de um exame chamado exossoma, que foi feito através de um laboratório encaminhado para a doutora Carla, ao geneticista Dr. Sérgio Pena, e foi feito lá no laboratório no Canadá. Aí veio realmente que ele tinha essa doença e conviveu com ela até o dia que Deus o chamou. Uma
criança muito amada, muito alegre, que mesmo diante dos momentos difíceis, ele estava sempre sorrindo. Durante essa trajetória de vida de Arthur, muitos médicos nos marcaram profundamente. Alguns foram verdadeiros anjos na nossa vida, que nos acompanhou até o final da vida dele, e outros realmente que o tratavam com descaso, com pouca empatia. O luto traz perguntas sem resposta, altera o ritmo da vida e nos coloca diante de uma realidade que não pode ser controlada. Os salmos também ecoam essa experiência. O grito: meu Deus, por que me abandonaste? Não esconde a angústia. A fé bíblica não ignora o luto, ela o transforma em oração. No silêncio da aridez nasce um diálogo sincero, sem máscaras espirituais. O luto interrompe o fluxo normal da existência, obriga a revisar memórias e redefine prioridades. A Bíblia não apresenta respostas rápidas para esse processo. Em vez disso, mostra que Deus se faz presente dentro da travessia. Este deserto representa o tempo em que a pessoa aprende a viver sem aquilo que perdeu, sem ainda enxergar claramente o que virá. Não é o fim da história, mas um intervalo necessário. Na lógica bíblica, o deserto nunca é o último capítulo. Ele é o lugar onde a perda encontra sentido, onde a fragilidade se torna oração e onde o caminho continua, mesmo quando o coração ainda aprende a caminhar novamente. Esse misto de gratidão, mas ainda de deserto, de que a gente vai entender essas coisas só lá na eternidade, se Deus quiser explicar pra gente. Mas o Arthur para nós é gratidão, é solidariedade. A campanha Viva Arthur, a gente é muito grato, rezo por essas pessoas todas, tanto da minha empresa, que é a Emater que eu trabalho, como também das paróquias, da igreja, o povo de Deus sempre junto com a gente e vieram agregando na amizade, na solidariedade. E o Arthur nos ensinou a ter essa humildade, de que uma doença dessa, você precisa da solidariedade de todo mundo e ao mesmo tempo você traz o conforto de Deus. Muitas pessoas davam depoimento: nossa, eu estava com depressão, eu fui trabalhar na campanha do Arthur, foi tão bom. E dizer assim também para o pai e a mãe que está assistindo a gente, porque é missão de Deus, a gente não escolhe, a gente acolhe e Deus dá a força para a gente.